pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a este canal de Luz e Oração, que é o canal do nosso 24º Seu. E é com muita alegria que nós retornamos na noite de hoje para estudarmos um ponto do Evangelho que a gente sabe que nos toca muito o coração e nos foi dada essa tarefa de estudo na noite de hoje. Então, hoje para nós será um convite para que nós possamos estudar, refletir, ponderar a respeito desse tema tão interessante que nos foi dado, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Então, a gente vai tentar pontuar alguns trechos e algumas situações importantes, interessantes, que a gente considera, logicamente, deixando aberto a todos a oportunidade de aprofundarem um pouco mais nos estudos. Então, como de praxe, né, das nossas reuniões, das nossas tarefas, a gente vai começar com a leitura de uma página edificante na noite de hoje,
E após faremos a prece de abertura, então partiremos para o estudo do ponto da noite de hoje. E a página que nós, de certa forma, escolhemos para a noite de hoje é do livro Pão Nosso, né? É psicografado pelo nosso querido Chico, e, no caso, subtitulado, assinado pelo nosso querido Emmanuel. Então, a lição de hoje para nós é a lição 16, aonde Emmanuel nos faz a seguinte indagação: a quem obedeces? Então, nós vamos ver a quem nós obedecemos. Então, ele inicia: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então, Emmanuel passa a seguir. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei. Só um instante. Instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender às suas condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, esta palavra aqui, quem nos trouxe foi Emmanuel, quando ele nos indaga a quem nós obedecemos. Então, nós vamos pedir licença aos nossos amigos que hoje nos prestigiam nesse canal, através das suas participações online, para que nós possamos dar um intervalo à página, vamos fazer a prece e depois a gente vai discutir também sobre essa página, que muito vai servir para nos esclarecer no estudo do tema da noite de hoje. Então, a gente convida a todos para que, se quiserem, se sentirem confortáveis, se sentirem necessidade, para que a gente possa fechar os olhos do corpo físico, para então podermos abrir os olhos das nossas almas, para que nós possamos enxergar o que é de verdade em nós, o que é de verdade no mundo em que nós estamos habitando, no mundo de provas e expiações, para a gente poder enxergar a nossa condição de espíritos imortais no mundo que nos foi dado por empréstimo, através das nossas realizações pessoais e coletivas, para que a gente possa realizar a nossa tarefa de elevação espiritual, através da nossa reencarnação. Então, convidamos a todos para que possamos nos colocar na postura o mais confortável possível, para que possamos realizar a prece de abertura da reunião na noite de hoje.
Mais uma vez, Pai de amor e infinita misericórdia, nos dirigimos a Ti, como Teus servos fiéis, pedindo o Seu auxílio, a Sua proteção, o Seu amparo e as Suas intuições, para que hoje possamos desenvolver a tarefa que nos foi dada com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito e, acima de tudo, alcançarmos algum patamar dentro de nós mesmos, dentro da nossa escala evolutiva, onde buscamos esclarecer as nossas dúvidas e inquietações interiores e exteriores, para que possamos nos informar, para que possamos nos melhorarmos, acima de tudo, para conduzirmos as nossas tarefas cotidianas da melhor forma possível. Sabemos ainda das nossas imperfeições e rogamos a Ti, Senhor, o amparo devido para avaliá-las, para, acima de tudo, vencer essas dificuldades, esses obstáculos que, em princípio, nos atrapalham na direção do Seu amor maior e da construção de um mundo de paz, de harmonia e de felicidade. Te agradecemos a presença amiga dos nossos mentores e guardiões espirituais. Agradecemos a presença dos nossos mentores das casas co-irmãs que nos acompanham através do nosso 24º selo. E pedimos também a Deus e a Jesus a paz, a intuição e, acima de tudo, a condução das tarefas na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, vencidas aí essas primeiras etapas do nosso estudo na noite de hoje, aonde nós buscamos fazer a leitura da página, que vimos que é do livro Pão Nosso de Emmanuel, lemos o título A Quem Obedeces, que também é muito importante, e a gente vai ver no desdobramento do estudo de hoje o porquê. E nós também vamos partir para o tema central, que diz respeito ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Então, nós, desde o princípio, nós começamos a discutir, vamos procurar analisar a quem verdadeiramente nós obedecemos. Por que Emmanuel nos traz esse questionamento? Porque a todo momento, nós, como seres encarnados, estamos submetidos às leis da matéria. E muitas vezes nos deixamos levar pela matéria, pela influência que a matéria exerce, né, em nós, espíritos reencarnados. Muitas vezes somos dominados pelos impulsos das nossas, vamos dizer assim, vontades, dos nossos desejos, que muitas vezes têm foco nas questões materiais, porque ainda habitamos o plano de provas e expiações. Então, nós estamos sujeitos à lei da matéria. A gente sabe que nós estamos aí apenas na segunda categoria de mundos habitados, que Kardec nos traz, através das obras básicas, a noção desses níveis evolutivos de mundo. Então, a gente vê que o mundo primitivo, ele tem o enfoque nas primeiras encarnações, aonde o instinto domina, né? O instinto da sobrevivência, os desejos realmente vamos dizer assim, da matéria, né? De se manter vivo, né? Da comida, da preservação de si ante as dificuldades que se encontram no caminho. Após viemos para o mundo ao qual nós estamos agora pertencendo, que é o mundo de provas e expiações. Nós vemos que aqui a gente está em luta constante, não é? Entre a influência da matéria, que muitas vezes nos domina, e a nossa aspiração ao mundo melhor, ao plano espiritual, à felicidade,
vamos dizer assim, nos aspira a coisas melhores, a sermos homens de bem, criaturas felizes, realizadas em nossas tarefas. E a gente vivencia muitas vezes essa dualidade entre o bem, não é, o bem fazer, e às vezes o mal executar, né? Por que a gente coloca isso? Porque muitas vezes somos dominados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelas vicissitudes que nós identificamos no mundo atual onde nós vivemos. E nós acabamos por nos divorciar cada vez mais, se a gente assume essas atitudes negativas, de nos mostrarmos criaturas melhores. Mas aí Kardec nos coloca a possibilidade de vencermos essas dificuldades através do nosso raciocínio, buscando soluções para os problemas que nós vivenciamos, sejam eles de quaisquer níveis. Nós contamos com a espiritualidade maior, que nos intui, que, acima de tudo, tenta fazer com que nós sejamos, no caso, atentos para os sinais do caminho. Somos intuídos pelos nossos anjos guardiães, por espíritos que também são os nossos protetores, os nossos benfeitores, os nossos guias espirituais, que a todo momento nos influenciam positivamente. E nós também gostamos de colocar também aquela parte em que Paulo de Tarso nos diz que nós carregamos uma nuvem de testemunhas. Então, essas companhias que nós arrecadamos têm muito a ver com os nossos pensamentos, a nossa sintonia e as nossas atitudes no dia a dia. Então, muitas vezes, nós damos asas, através das nossas vibrações e maus pensamentos, à influenciação de espíritos que, como nós, estão buscando a elevação espiritual, mas que no momento não conseguem, exatamente porque estão sob o domínio dos instintos, sob o domínio do egoísmo, o domínio do mal. E isso faz com que nós passamos a atrasar o nosso progresso, a nossa escala evolutiva. E daí a nossa presença nesse mundo de provas e expiações, que nos exige paciência, que nos exige uma ação efetiva e determinante do bem para vencermos, como dizia Kardec, as nossas más tendências, os nossos vícios, para nos tornarmos seres melhores amanhã. Vemos também a categoria que vem, e nós estamos em transição para ela, para que nós possamos chegar a ela, a categoria de mundo de regeneração, que nós estamos, como falei há alguns instantes, no período de transição para esse mundo. Então, é por isso que nós estamos identificando inúmeras dificuldades de relacionamentos, dificuldade com problemas sociais, com manifestações desagradáveis, não é, de pessoas que ainda se votam à violência, a discriminações. E isso tudo é como se estivesse fazendo na nossa casa, que é a terra, que nos foi emprestada pelo nosso Pai Criador e desenvolvida por nosso irmão Jesus. A gente nota um desequilíbrio, é como se nós estivéssemos fazendo uma faxina em nossas casas. Quando nós faxinamos a casa, a gente vê que a gente retira móveis de lugar, a gente retira livros da estante, depois a gente vai e passa uns panos, a gente limpa tudo, e tudo volta a ficar, se não ficou do jeito que estava, o ambiente vem com uma configuração muito melhor. Então, identificamos que o momento atual não é muito diferente desta faxina. Quando nós faxinamos, a gente, a princípio, identifica o caos. Nossa, está um caos o quarto, está um caos a cozinha, um caos essa sala. Então, a gente sempre acha que está ruim, não é? Porque o que acontece? Os defeitos, a sujeira, ela é descoberta, não é? A sujeira aparece.
Então a gente julga que aquilo ali está caótico, um ambiente caótico. Mas nós, imediatistas que somos, vejamos bem, ainda dominados pela matéria, nós somos imediatistas. Isso está aos olhos de pessoas e espíritos que enxergam unicamente esta encarnação, ou aquele mero ato de fascinar. Porque se nós formos espíritos mais voltados para a positividade, mais, vamos dizer assim, idealizadores de futuros, de planejamentos melhores, a gente vai descobrir que esse momento de, entre aspas, caos, ele é necessário para que haja uma transformação, não é? A gente só lembra de limpar, vamos colocar assim, de forma cotidiana, quando nós vemos a sujeira. Caso contrário, a gente deixa como está, não é verdade? Então, se não acumula o pó, não é? Se não quebra alguma coisa, se nós não temos ali aquele calendário humano, cronológico, de que toda semana nós devemos limpar a casa, a gente não limpa. E a espiritualidade, então, nos coloca esse questionamento, essa função. Ou seja, é chegado o momento de uma renovação no nosso planeta, de uma mudança planetária. Kardec sinaliza essa mudança, a gente observa no capítulo A Nova Era, no capítulo final da Gênese, onde ele diz para nós, né, onde havia uma dúvida muito grande a respeito, inquietações, vamos colocar assim, melhor do que dúvida, a palavra agora é inquietação. Havia muita inquietação em relação a uma transformação na Terra que adviria dilúvios, vulcões, terremotos. Lembra daquela questão que aconteceu no passado, né? Que foi a Era do Gelo, considerado pelos cientistas um momento em que a Terra passou por uma transformação física e que acabou dizimando muitas espécies, né? Natural da transformação do globo. E muitos cientistas, na época de Kardec, também questionavam essa situação, né? E muitos religiosos, através da questão do Apocalipse. A gente teve também aí um questionamento a respeito do calendário maia. Ou seja, nós acreditávamos que estávamos passando pelo fim do mundo. E a gente, se não me falha a memória, passou por 2 ou 3 comoções planetárias nesse sentido, onde as pessoas acreditavam que o mundo físico ia acabar. E aí ficavam procurando refúgio, né, no alto das montanhas, porque se viesse um grande tsunami, uma grande onda, essas pessoas, então, se veriam protegidas. Mas Kardec, né, isso aconteceu agora, veja bem, como é que a doutrina espírita ela vamos dizer assim, universal, né? E o conhecimento vem desde épocas remotas, né? Então, nessa época, as pessoas que já habitavam o planeta Terra tinham essas inquietações, esses medos. Então, a espiritualidade responde Kardec quanto a isso. Olha que maravilha. Onde Kardec pergunta se a Terra verdadeiramente iria passar por uma transformação física grotesca, global e, vamos dizer assim, seletiva das criaturas que aqui estavam vivendo. Ou seja, será que a Terra vai se sacudir de uma maneira que a gente vai ter muito terremoto, essa transformação vai ser física? E a espiritualidade vem muito sabiamente, como sempre, através da providência divina. E o tema do capítulo 25 tem muito a ver com essa condição da providência divina, ou seja, são os olhos do nosso Pai Criador. É o recurso imediato que todos nós temos que vem ao nosso socorro. E é exatamente essa providência divina que os espíritos nos acolhem, nos esclarecem, nos retiram as inquietações
advindas da matéria, das fragilidades humanas. Então, Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem que é o que a transformação que todos nós veríamos em outros séculos adiante seria a transformação da humanidade e não das entranhas da Terra. Aí ele fala isso no item Nova Era. Então, ele fala que iria se descortinar para todos nós a nova era, não é? E Kardec, na Gênese, quando foi publicada, 1869, ele já, em um dos seus, uma de suas reflexões, seus textos que existem, né, dentro da Gênese, ele considerou que nós, em 1869, estávamos às portas do mundo de regeneração. Essa foi a frase e as palavras utilizadas por Kardec. Nós nos encontramos, olha só, ele se inclui, né? Nós nos encontramos às portas do mundo de regeneração. E daí, o que a gente imagina com isso? Quando ele fala as portas, a gente já está, né? Eu pensei, olha, gente, daqui a... Isso eu li, né? Faz alguns anos atrás, mas, vamos colocar assim, há mais de 20 anos atrás que eu li isso. Quando eu li 1869, Kardec prometendo para nós que estávamos às portas da regeneração, eu falei, gente, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente já virou aqui um mundo de regeneração. E, diferente do mundo ao qual nós habitamos, o mundo de regeneração, ele prepondera o bem, o amor ao próximo. E existe notícias do mal. Isso aí são os espíritos. Olha que maravilha. Os espíritos caracterizando os níveis, né? As categorias de mundos habitados. Então, não é só a Terra que é assim. Tem outros mundos aí, pelo nosso universo adentro, não é? Mundos que passaram pela mesma transformação que a nossa. E já estão lá adiante, não é? O mundo celestial seria a 5ª categoria do nosso, vamos dizer assim, categoria de mundos habitados, ao qual nós estamos aqui rumo a essa última categoria, que depois vem outras, mas o que nos foi dado a conhecimento por Kardec é exatamente essa que nós estamos vendo, em que a última categoria, a 5ª, seria a dos mundos celestiais, aonde habitam os espíritos puros. Mas a gente sabe que espíritos imortais, como nós somos, não é? Espíritos que já viemos de outras experiências, estamos, de certa forma, progredindo a passos uns lentos, outros aproveitando ainda mais à frente, ainda mais as oportunidades, estão adiante de nós, né? Outros que não querem sair daqui, porque aqui reside as suas missões pessoais, né? A gente tem como exemplo o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes e a nossa querida Maria de Nazaré, que eles nos protejam, olhem por nós, que já deveriam estar em outras categorias muito mais avançadas, de mundos espirituais, em evolução muito melhores que a Terra, mas que resolveram, de certa forma, habitar aqui, né? Vamos ficar pela Terra, porque eles necessitam da gente. Então, se nós estamos vendo essas transformações, é lógico que nós devemos identificar os transtornos que essas transformações planetárias nos colocam, né? E aí a gente evoca quem? A providência divina, os nossos amigos espirituais, para que possam nos ajudar, nos dar paciência para enfrentarmos os obstáculos que muitas vezes nós mesmos criamos, através das nossas atitudes que não são tão boas quanto deveriam ser. Mas nós estamos a caminho. E Kardec diz para a gente, para que a gente não desanime, não é? E o texto de hoje vem ao encontro do que nós vamos falar, do buscai e achareis, né?
Aonde os espíritos temos aqui alguns itens interessantes, porque nós vamos falar dos itens, nós não vamos nos colocar aqui na leitura. O capítulo, ele é um capítulo pequeno, exatamente nos impelindo, nos forçando a acharmos, a pesquisarmos, a buscarmos. O capítulo por si só já é autodidata. Ó, ele faz um convite para a gente. Assim como essa página de Emmanuel nos pergunta a quem tu serves, né? A quem que a gente está servindo? A matéria ou ao espírito? Não é? Porque esses questionamentos a gente tem que levar em consideração. Eles toda hora perguntam: a quem você está servindo? Né? A matéria ou a espiritualidade? Se nós escolhemos a espiritualidade, nós sabemos que nós temos que nos colocar à frente de muito trabalho, não é? Por quê? O mundo, por isso que nós fizemos esse preâmbulo aí dos mundos, das categorias de mundo, porque o mundo ao qual nós habitamos, ele é permeado de diferenças, de dificuldades. O próprio nome diz provas. O que é uma prova? Uma prova é um recurso avaliativo. Nem sempre nós temos que sofrer para poder comprovar que a gente progrediu, a gente aprendeu, né? Não. A gente pode se mirar no exemplo de outras pessoas. E aí a gente deixa de sofrer, não é? Quando nós somos pequenos, aí a gente está lá, né? Esse exemplo aqui a gente coloca, aí é muito interessante, a gente vai colocar o dedo lá na tomada, né? Aí a mãe da gente, um responsável, alguém maior está ali e fala assim, opa, não põe a mão aí. Por que você não vai colocar a mão aí? Porque você vai levar um choque. Aí a gente precisa levar aquele choque para a gente saber que é ruim? Não. A gente já ouviu falar, olha, empirismo, a gente observa, a gente sabe que o outro passou por isso. Então, através do exemplo, nós vemos que aquele caminho é errado. Então, as provas que nós sofremos não se vinculam única e exclusivamente ao sofrimento, mas existem provas que nos impelem a ajudar o outro, a nos fazer seres mais empáticos. Então, dessa forma, a gente está sendo provado, não é? Nós estamos ajudando as pessoas, a gente ajuda as pessoas, não é? Que nos veem. Se a gente não ajuda diretamente, vejam bem, a gente se coloca na postura de identificar as pessoas que podem ajudar. Então, nós encaminhamos, não é? A pessoa vem, está com problema, precisa de um conselho, quer desabafar. Muitas vezes a gente está com pressa e tudo mais, mas se a gente senta e começa a conversar, a gente ajuda a pessoa. É uma prova, é uma prova. Será que eu estou sendo tão caridosa quanto eu penso que eu sou? Será que eu estou tendo caridade para com outra pessoa que está precisando de mim? Né? Quando a gente se cala ante uma ofensa também, isso é uma prova. Tá? Então, necessariamente, a gente precisa passar por uma doença, a gente precisa passar por uma situação física, né, para que a gente seja aprovado. E a gente tem também as expiações. O que é uma expiação? Né? A gente ficar olhando, né? Vai lá espiar, né? Para ver o que seu irmão está fazendo errado, o que o seu filho está fazendo. Não. Espiar é uma forma que a gente tem de reparar. É essa a expiação que Kardec nos coloca. Nós estamos aqui para sofrermos, entre aspas, sofrer, tá, gente? A gente vai passar pelas provas que nos é dado e nós somos capacitados, isso também é interessante, a providência divina e o nosso Pai Criador nos coloca essa questão. Nada do que acontece com a gente é, vamos colocar assim, injusto, porque senão Deus não seria de toda bondade, toda justiça, onipresente, onisciente, porque se ele sabe de tudo, ele está presente a tudo, ele nos conhece, né? Assim como nós dizemos que conhecemos os filhos aos quais nós ajudamos a espiritualidade a trazer para esse mundo, né? Não são os nossos filhos, né? São nossos irmãos em evolução e nós temos responsabilidade quanto a eles, porque nós nos colocamos na condição de co-criadores de Deus, ao qual
nós vamos também ajudar através do fornecimento do corpo físico para que eles possam também realizar as tarefas e passar aqui por questões singulares, de acordo com a necessidade individual ali de cada um, para que ele também possa evoluir. Então, se nós estamos nesse caminho, nós temos que reparar os nossos erros, o que nós fizemos no passado. Então, a providência divina, a lei divina e natural, que também está aqui na nossa consciência, onde que está escrita a lei divina natural, né? Que é a lei de Deus, a lei que ninguém escapa, porque a lei está aqui, ela não está no livro, ela não está nada. Toda vez que nós infringimos a lei divina e natural, quando nós agora não sai a palavra, né? Quando a gente realiza o mal, perpetramos o mal. Toda vez que a gente faz isso, o que acontece? A gente aciona um mecanismo interior nosso, né? Que vai nos dizer intuitivamente: opa, eu fiz alguma coisa errada. Estou fazendo alguma coisa errada. Então, o que acontece? Esse mecanismo, a gente tem várias opções. A gente repara, a gente pede desculpa, não é? A gente perdoa e a gente também é perdoado. Então, esses mecanismos das leis divinas, né, que também vêm ao nosso socorro através da providência divina, ela nos chega para nos tornarmos seres melhores. Os servos fiéis, que tem lá em um dos livros de André Luiz, né, tem um hino lá chamado Servos Fiéis, que também virou uma música espírita também muito bonita, que a pessoa pegou a prece, né, daquele grupo de espíritos que rogavam a Deus o direcionamento correto das suas atitudes, o aproveitamento dos seus dons mediúnicos, e aí foi criada essa oração, né, foi realizada, e um dos nossos amigos, compositores, musicou essa oração. Então a música chama-se Servos Fiéis, é lindíssima essa música. E o que acontece? Ela nos traz um norte. Assim como a providência divina, ela é evocada para nos auxiliar, ela também é evocada para nos ajudar a vencer os obstáculos. Então, nada, nenhuma dificuldade que nós estamos passando no momento, a gente fala assim: ah, eu não aguento, né? E aí tem um amigo nosso, né, de muitos anos atrás, um dirigente da Casa Espírita, o senhor Jaetes, que dirigiu o Amor, Humildade e Caridade. Ele falou uma vez na tribuna e eu achei muito interessante. Ele dizia assim: ah, eu fui criado na roça quando criança. Então, o que acontece? Na roça, a gente tem lá um meio de transporte, é o burrico, né? A gente pega lá aquele animal, coitadinho, a gente enche de coisa. Aí, às vezes, você olha para ele está tão carregado, que você fala assim: ele não vai aguentar. E se ele não aguenta, ele cai. Então, ele falou: e se o burro cai, coitadinho, né? O burrico cai, ele não aguentou. Então, se nós estamos aqui ainda, ele dizia, né? Se nós estamos com os embates da vida, com tudo que nos acontece, de pé, respirando, então nós aguentamos sim. O fardo é possível a gente carregar, mas a gente também tem que ter essa intuição, né? Que nada é em vão. Então, a gente começa a fazer reflexões de por que eu estou passando por isso, não é? É o buscai e achareis da lição de hoje, não é? Se a gente começa a analisar as nossas atitudes, se a gente começa a pensar na nossa trajetória reencarnatória, a gente começa a descobrir o porquê que nós estamos passando determinadas dificuldades, não é? Então, a espiritualidade nos coloca: ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é um outro título aqui desse capítulo pequeno, que realmente é um convite para a gente buscar, para a gente pesquisar, para a gente estudar, que nós encontraremos as respostas devidas para as nossas inquietações íntimas. E ele coloca: ajuda-te que o céu te ajudará. Como é que é isso? Né? Isso daqui diz respeito à ação, a atitudes, não é? Se a gente quer se melhorar, a gente tem que agir, a gente tem que trabalhar, não é? E a gente sabe que quando a gente trabalha a favor do próximo, as nossas dores são amenizadas, não é? A gente verifica isso. Nossas dores são amenizadas. As situações negativas que estão à nossa volta
passam a ser pequenas, porque nós identificamos no outro, olha aí, a observação. Lembra que a gente tocou nesse assunto alguns minutos atrás? Não é? O empirismo. A gente não precisa passar por aquela dificuldade, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa se impor flagelos, né? A gente não precisa se sacrificar, nada disso. Não é isso que Deus quer da gente. Tanto que ele coloca a gente aqui para que a gente seja feliz. Jesus se coloca como a porta. Como é que é isso? Jesus é a porta. Ele coloca, ó, eu sou a porta. E quem passar por mim, não é isso que ele coloca para a gente? Quem seguir por mim, né? Ou seja, quem se mirar no meu exemplo, e Jesus falava o quê? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Esse é o recado de Jesus, né? Então, essa é a porta, é a porta. Quando ele fala fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente, isso é a caridade pura, não é? A gente sabe que a caridade é o exercício do amor. E, às vezes, nós não somos caridosos com os outros e muito menos com a gente. E nós necessitamos ser caridosos com a gente. Quando a gente sabe que a gente está em dificuldade, que a gente tem dificuldades de relacionamentos, que a gente tem dificuldade de se colocar no mundo, a gente tem que conversar, né? A gente tem que aproveitar isso, né? O nosso raciocínio, a nossa condição de encarnado, a gente divide com quem a gente acha que pode ajudar a gente, não é? A gente tem que ser caridoso e indulgente com os nossos defeitos, né? Não é porque a gente hoje não conseguiu amar que amanhã a gente não vai poder fazer isso. Ou nós somos os piores seres da categoria da Terra. Não somos, nós estamos aprendendo, em aprendizado. Não é? Até aquela musiquinha do Evangelho, da evangelização, né? Tropeça aqui, cai acolá e de novo levanta e continua a cantar. Nós somos isso, né? Tanto nessa encarnação quanto na vida eterna. Emmanuel coloca que nós somos ainda, estamos ainda na infância. Ele coloca, né? A infância da humanidade. Nós somos seres, espíritos novos, recém-criados. Temos alguns milênios, que eu nem sei quantos, mas somos novos ainda, não é? Há 2000 anos atrás, vejam bem, a gente estava querendo lá e crucificando Jesus, e a gente logrou êxito nisso. Olha que horror, não é? Evoluímos tanto assim? Não. Mas nós vamos desistir? Também não. Nós temos que ser persuasivos, né, com as dificuldades. Elas aparecem, vamos driblá-las. Vamos para outros caminhos. Vamos aproveitar as lições que nos são feitas no caminho, né? Quando eu falo da persuasão, a gente tem uma dificuldade, a gente tem que saber lidar com aquela dificuldade. Isso que a vida exige da gente, né? Que a gente identifique o problema. Através da nossa inteligência, a gente busque a solução. Não está conseguindo sozinho? Opa, eu estou aqui, não estou conseguindo sozinho. É vergonha? Não, não é vergonha. É humildade, né? Porque ninguém sabe o que o outro está passando, se o outro não fala. Né? Se a gente está com dificuldade, ó, eu estou com dificuldade, gente. Quem sabe mais aí, me ajuda. Não é? E a espiritualidade, através da providência divina, ela vai proporcionar o auxílio necessário a todos nós, porque ninguém fica sozinho. Isso aí traz um conforto muito grande para todos nós, né? Para todos nós que estudamos a doutrina espírita. E que a gente possa espalhar essa ideia, gente, ó, peraí, ninguém está sozinho, não é? Ninguém nesse mundo é encarnado e desencarnado, porque mesmo aquele, né, nós aqui, vamos tomar esse exemplo, olha só, eu estou encarnada, não estou no momento vendo a espiritualidade ao meu redor, apesar de eu carregar aquela nuvem de testemunhas que eu coloquei no início para vocês. Mas eu posso sentir. Eu posso, de determinada maneira, acionar o nosso mentor espiritual através da prece. E ele vem ao meu encontro. Eu não estou vendo. Não é porque eu não estou vendo que ele não existe, não é? Na evangelização, na mocidade, quando nós começamos a falar de Deus, né? E Kardec coloca lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que com certeza todo mundo aqui sabe responder,
que é Deus, não é? A gente vê que o que os espíritos respondem, Deus, ele é o quê? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ah, mas eu não acredito em Deus. Ué, é um direito da criatura, que ainda não despertou, não é? Para a importância e para a certeza da existência de Deus. Ué, mas como que eu posso comprovar isso? Olha a natureza, não é? Olha a lua, olha o sol, os planetas. Aí você tem a certeza, porque aquilo ali é uma obra humana? Não pode ser. Só pode ser de quem? De Deus. Ele que teria o poder absoluto para poder criar a gente, né? Quem que cria a gente? É o meu pai e minha mãe, não. Eles dão origem ao corpo físico, né? Porque a matéria vem da matéria. Agora, nós, espíritos, da onde que a gente vem? Né? E a doutrina espírita, através, vamos dizer assim, do seu tríplice aspecto, né, que reúne ciência, não é, religião e filosofia, visa também responder esses questionamentos. Não é que existem a filosofia, ela responde esse questionamento: quem sou eu, da onde eu vim, para onde vou. Não é a religião, ela nos conecta com o nosso Criador, não é? E, acima de tudo, a ciência vem comprovar o que nós estamos discutindo aqui, não é? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso aqui, Jesus nos convida à ação. Se eu preciso de ajuda, então eu tenho que fazer por onde? Eu não vou ficar sentada à beira do caminho, acreditando que as pessoas vão adivinhar o que eu preciso. Não é? Não podemos fazer assim. A gente tem que perguntar, a gente tem que se comunicar. Né? É para isso que nós estamos aqui na Terra também, para desenvolver todas as nossas potencialidades, sejam elas físicas ou espirituais, né? Então, nós passamos para um outro capítulo aqui, capítulo não, né? Item, melhor dizendo, desculpem, não é? Observai os pássaros do céu. Essa é boa, essa é boa. Além da gente ter que se transformar, né? Ou então se colocar numa condição de ornitólogos, né? Daquelas pessoas que observam os pássaros e se dão super bem. Eu gosto de ficar olhando os pássaros no céu. Eu gosto de ficar aqui por aqui para onde eu moro. Eu vejo tucano, tem uns pássaros aqui que eu não sei nem o nome. Eu tenho que pedir para os amigos que conhecem pássaros para me dizer o nome dos pássaros que tem por aqui. Além de transmitirem para a gente uma beleza infinita que, mais uma vez, se reveste na prova da existência de Deus. Cada espécie, né, é completamente diferente da outra. Né? O que Jesus quis dizer para a gente com esse daqui, né? Observai os pássaros do céu. Exatamente essa questão de que nós não temos nada a temer. Não é? A gente não tem nada a temer, a gente tem que ter confiança. Daí a importância, ele vem assim, exaltar a necessidade que nós tenhamos fé. Fé na providência divina, que é o mecanismo pelo qual nós somos todo o tempo ajudados, que é o recurso divino colocado ao nosso dispor, dependendo, vamos dizer assim, como que eu posso falar assim, da nossa necessidade. Se surge aqui, a gente evoca através da prece o auxílio a Deus, e ele, através da providência divina, ele nos atende, não é? Então, nós vemos também aí essa questão de que nós temos que ter a fé, não é? A fé fortalecida, e Jesus já dizia que se nós tivéssemos um pouquinho de fé, a gente muda o mundo, a gente transporta a montanha. Não é? Então, a gente tem que acreditar nas nossas potencialidades e no auxílio divino, junto com tudo aquilo que eu já falei para trás, né? Que é a nossa crença, né? De que nada do que a gente está passando é em vão, não é injusto, ou que, tem solução sim, e a solução vai chegar. Não é no nosso tempo, não é? Muitas vezes não é do nosso tempo. A gente vê que muitos espíritos ficam lá na erraticidade, né, no plano espiritual, aguardando uma encarnação, às vezes séculos, né, esperando o momento. Século para a gente aqui pode não ser, e não é, na realidade,
a mesma contagem de tempo do plano espiritual. Então, a gente tem que, através da paciência, da sabedoria, vamos dizer assim, muitas vezes da consciência, identificarmos os nossos problemas e sabermos que nada do que está acontecendo é novidade, nada do que está acontecendo é em vão, e tudo é em proveito de nós mesmos, não é? Então, esse capítulo, né, que a gente vê esse capítulo, desculpa, eu estou cismei com o capítulo hoje, não sei o que está acontecendo. Esse item, não é, do observar os pássaros do céu, né, e também tem aquele outro do olhar os lírios do campo, né, nenhum rei, rainha ou alguma coisa nesse sentido, nenhum dinheiro pôde comprar, né, as vestes liriais, né, e a gente fala que dele, né? Então, quer dizer, uma conquista. É isso que a espiritualidade coloca para nós. Quando nós conquistamos o nosso lugar perante a escala espírita, perante a escala evolutiva individual de cada um de nós, nada vai nos tirar, ninguém quita essa nossa posição, não é? Assim como os lírios do campo, assim como os pássaros no céu, né? Ele quis voltar a nossa atenção para as coisas simples da vida, porque às vezes a gente fica tão preocupado, não é, com as questões materiais que a gente esquece de quem somos nós, do que nós necessitamos verdadeiramente, do que nós necessitamos transformar em nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso mundo, né? Então, esse é um verdadeiro convite, o buscai e achareis. Ele fala a todo momento da ação. É como num poema espírita também musicado, né? Aonde a autora espiritual nos coloca que para que nós possamos guardar a calma ativa e sã. Aí ela fala: sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora, né, agora, é a hora da tempestade, há sempre um novo dia amanhã. Isso é uma música, né, um poema maravilhoso que foi transformado em uma música espírita. Eu amo esta música e eu amo esta citação. Por quê? Porque dá um quentinho no coração, né, gente? Fala sério. A gente imaginar que todo sofrimento agora ele não será nada perante toda a felicidade que nos é proposta por Jesus, não é? Por que ele fala isso? Porque nós vamos encontrar o caminho da verdadeira felicidade através dele, né? Ou seja, seguindo os passos de Jesus, nos caminhos de Jesus, nós encontraremos a nossa felicidade máxima. Já imaginou isso? Eu não tenho nem ideia do que seja isso, né? Se a gente aqui na Terra, no plano de provas e expiações, tem uns momentos de alegria que a gente assim, de modo muito simplório, a gente assemelha a felicidade, que a gente não sabe o que, já pensou isso? Nós não sabemos o que é a felicidade. Olha, já imaginou? Espíritos felizes, não é? São aqueles espíritos que estão muito próximos a Deus. São aqueles espíritos que já não tem mais nada de material. Já passaram dentro da nossa concepção do que a gente pode saber da espiritualidade, porque se a gente sabe disso, podem acreditar que existe muito mais além. Por quê? A todo momento, no Livro dos Espíritos, Kardec, né, ele insiste, né? Kardec é maravilhoso, ele era teimoso. Ele pergunta uma coisa, daqui a pouco ele pergunta de outro quantas palavras. Sabe aquele negócio do faz diferente? Ele pergunta a mesma coisa, só que diferente, para ver se ele pega a espiritualidade vira para ele. Tem hora que dá até bronca nele, tadinho. Ó, já falamos sobre isso, né? Vocês ainda coloca a gente assim, né? Todo mundo, graças a Deus, né? No mesmo nível de Kardec, vocês não têm ainda condições de compreender o que nós temos para falar, né, na totalidade.
Então, o que nós estamos trazendo é uma pequena parcela de conhecimento. Já imaginou? O Livro dos Espíritos, gente. Pequena parcela de conhecimento, com todo aquele celeiro de luz, né? Com tudo o que a gente já poderia pensar, né? De dúvida. O Livro dos Espíritos está lá para poder responder para a gente, não é? Nível físico, espiritual, do mundo, do plano espiritual, está tudo ali dentro do Livro dos Espíritos. Os outros livros são desmembramento de alguns capítulos do Livro dos Espíritos, trazendo outros temas. Então a gente imagina isso, né? Como que seria se nós soubéssemos disso tudo, ou ainda mais? Mas o que os espíritos colocam? Nós, espíritos, ainda habitando, né, a esfera aqui da Terra, ainda voltados para essa vibração terrena, que ainda é material e dificulta o nosso deslocamento na espiritualidade, o nosso raciocínio, a gente não está preparado ainda para entender, não é? E o que a gente tem como conhecimento, a gente às vezes dá uma torcida, né? A gente puxa lá como é que fala? A sardinha para o nosso lado, a gente tem essa mania. A gente puxa a sardinha para o nosso lado, para onde nos convém. A gente, eu entendi assim, né? Então são várias interpretações, mas a realidade é uma só, não é? Que nós temos que agir. Quando nós agimos a favor do próximo, nós estamos agindo por nós mesmos, né? Se nós passamos pela porta e Jesus coloca, eu sou a porta. Como é assim, né? A gente vai lá naquele jogo como é que se diz assim, de interpretação, de adivinhação, de mímica. Eu sou a porta, quer dizer, essa porta que a gente abre e fecha na nossa casa, que a gente entra em casa, que a gente entra no quarto, ele não fala disso. A porta quer dizer assim, ó, caminho, não é? Ó, se você passar por aqui, pelos caminhos que eu estou te dando, e ele dá todas as dicas. Infelizes somos nós que não seguimos as dicas de Jesus. Se a gente seguisse todas as dicas do Evangelho, a gente estaria numa paz assim, numa plenitude absoluta, eu tenho certeza disso, não é? Então, exatamente esse é o convite que ele passa para nós, né? Fiquem atentos, meus irmãos, não é? Ó, deixo Maria, minha mãe, aqui tomando conta de vocês. Aí tem uma hora que a espiritualidade maior fala assim, Maria, vamos com a gente. Olha só, deixa esse povo aí que não quer aprender nada, que está nessa dificuldade, criando os próprios embaraços, não é? Ela fala, não, eu não posso, eu não posso. Então, Maria de Nazaré tem um carinho imenso por todos nós, né? E Bezerra de Menezes, né? Outro exemplo também, de espíritos abnegados no bem, que querem o nosso progresso, querem o nosso desenrolar, não é? Querem verdadeiramente que seja implantado na Terra a verdadeira felicidade. E é isso aí que a gente estava falando, da felicidade. Quando nós começarmos a seguir por esta porta, incondicionalmente, sem olharmos a quem ou o caminho, se vai ser mais vantajoso ou não, por enquanto a gente ainda está assim, né? Ih, vai ser vantagem, o que eu vou ganhar? Como é que é isso? Não é? A gente está sempre nessa, né? A gente, é lógico, a gente ainda está no nível material, então é normal, compreensível que a gente ainda haja dessa maneira, mas não é o desejável no futuro, né? Exatamente porque nós temos que lograr aí uma transformação individual interna nossa. A gente tem que vencer o homem velho. O que é o homem velho? É um velhinho sentado, coitadinho, lá numa cadeira, de barba branca, cabelo já comprido, já todo carcomido. Não, não, não é esse, não. É o quê? Nós mesmos, não é? Nós que erramos no passado e continuamos errando aqui nesse presente. A gente tem que eliminar, a gente tem que aprender com os erros para que a gente possa seguir adiante melhores, mais abertos, mais esclarecidos, mais voltados para a prática dos ensinos de Jesus. E, além disso,
Interessante também a gente pontuar que não só Jesus se coloca nessa situação de ser a porta para todos nós. Nosso caso, Bezerra de Menezes, através do livro Atitudes de Amor. Um livro fininho também, eu indico que todos possam adquirir, quem não tiver, ou pegar emprestado nas bibliotecas da Casa Espírita, ou comprar mesmo, né, para poder pontuar ali, né? Tem gente que não gosta que eu falo isso não, gente, mas, ó, sublinhar a parte que gosta, né? Tem umas pessoas, quando eu falo isso, falam assim, meu Deus, mas cada um, né, faz com o seu livro o estudo que quer e da forma que quer. Então, eu confesso que eu sou dessas de ficar ali, ó, aqui, pontuar, escrever, eu acho um barato fazer isso, mas tem gente que não gosta, não. Mas desculpa, né, a quem não gosta de fazer essas observações materiais no livro, né? Porque eu fico pensando, de repente outra pessoa pega, pode olhar aqui e falar assim, ih, por que ela parou aqui? Vou ler com maior cuidado. Ó, tá vendo? A minha desculpa é essa. Mas, enfim, né? Bezerra de Menezes, quando ele nos colocou esse livro, ele fala de uma reunião que aconteceu no plano espiritual com inúmeros espíritos de escol, né? Aqueles espíritos assim de alta luz, vindos exatamente para esse momento, espíritos encarnados, desdobrados no plano espiritual, espíritos nossos amigos desencarnados, também com alto grau de evolução, foram reunidos no plano espiritual. Nessa reunião que falava sobre o Pacto Áureo, um pacto feito através das casas espíritas de todo o Brasil, do movimento espírita, ao qual nós assumimos o compromisso de realizarmos as mesmas tarefas da mesma forma, né? Sem rituais, sem, vamos dizer assim, como é que se diz? Hierarquia dentro da casa espírita, não é? Onde nós ponderamos pela pureza doutrinária, o estudo das obras básicas dentro da casa espírita, de todas as casas espíritas, práticas espíritas, né? Sem nenhuma enxertia, seja de religião ou um movimento outro qualquer, né? A não ser que a gente abra as nossas casas espíritas para que seja ali realizadas oficinas, né? Que sejam beneficiadas, né? Vamos colocar assim, uma oficina que estimule, não seja voltada para a melhora física dos integrantes, para o atendimento emocional daquelas pessoas. Então, a gente parte sempre pelo lado do bom senso e não pelo lado vamos dizer assim, do esoterismo, que não é permitido na casa espírita, e tudo isso está lá dentro desse pacto áureo. E aí, essa espiritualidade maravilhosa nos disse, e tem um trecho de um discurso de Dr. Bezerra de Menezes, a quem também eu amo muito, 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 né? Porque é aquele espírito que tem, assim, outra pleiade de espíritos que trabalham em seu nome para nos socorrer, né? E ele diz que nós já estudamos muito, estudamos demais, e agora nós devemos praticar. Como é que é isso? Praticar o bem, não só fora da casa espírita, mas dentro da casa espírita, em todos os setores da nossa existência. Esse é o recado dado por Bezerra de Menezes dentro deste discurso no livro Atitudes de Amor, que fala e versa sobre o Pacto Áureo da doutrina espírita, né? Então, o que nós necessitamos? Trabalho. É o que Jesus disse: buscai e achareis. Ou seja, alguém vai buscar sentado? Não vai. Alguém vai buscar sem pensar? Não vai. A gente tem que ter atitudes. Então, que essas atitudes possam ser de amor. E que ninguém desanime nunca, né? Porque dificuldade, todos nós temos. Dificuldade, ela é imperiosa, como nós dissemos aí, fizemos aquele preâmbulo todo no início da nossa fala, do nosso estudo. Dificuldade é advinda do planeta atual, onde nós estamos inseridos. Provas e expiações são necessárias. Mais adiante, nós habitaremos
em nome do Senhor Jesus e em nome de Deus acima de tudo, o plano de regeneração, aonde a gente vai ter um refresquinho, né? Mas o trabalho continua. Não quer dizer que nós já chegamos lá. Imagina só, seres, né? Somos imortais, né? A gente não acaba com a morte do corpo físico, ao contrário, né? Nós seguimos, né? Como espíritos, nós seguimos adiante. E a nossa missão é sermos felizes. A nossa missão é nos melhorarmos. A nossa missão é a evolução. Sempre, sempre, sempre. Então, mais uma vez, eu convido a todos os nossos irmãos para que o nosso estudo de hoje, a nossa fala, não se restrinja a apenas esses momentos, né? Que a gente busque estudar mais profundamente o capítulo 25 do Evangelho, né? Que nos traz oportunidade de raciocinarmos e de pesquisarmos outros livros da doutrina espírita também, que versem sobre esse mesmo tema que nós colocamos aqui. Então, o estudo de hoje não está encerrado, ao contrário, apenas dei o pontapé inicial. Tá? Então, eu convido a todos os nossos amigos que estiveram presentes aqui nessa live da noite de hoje, que possam aproveitar um pouquinho do que a gente colocou, né? Possam integrar os grupos de estudo sistematizados da Casa Espírita. Graças a Deus, na nossa cidade, no 24º CEU, em todas as casas espíritas, temos núcleos de estudo da doutrina espírita. Se não estão o sistematizado da doutrina, tem estudo específico dos livros, de livros. Nós temos o culto do Evangelho no lar, para aquelas pessoas que é o estudo, não deixa de ser o estudo do Evangelho dentro da casa das pessoas, que é transmitido todos os dias, incansavelmente, de segunda a segunda, online, que a gente pode acessar nas casas espíritas. Temos os links também aqui, também fornecidos pelo seu aqui na página. Então, oportunidade de estudo, oportunidade de análise, já nos foi dada. O convite já foi feito, o chamado já está aí gritando. Então, que a gente possa aceitar, né? Que a gente possa ir à casa espírita para também poder, de certa forma, absorver as energias, não é? Que só lá que a gente vai absorver, apesar da gente ter feito nosso culto no lar, da gente estar escutando a palestra, ouvindo a nossa fala, o nosso estudo na noite de hoje, tantos outros amigos que nos falam aí diariamente, não é? Através de, graças a Deus, essa internet abençoada que nos proporciona e diminui as distâncias, né? A gente ouve vários irmãos do Amazonas, lá do Nordeste, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, a parte ali do Paraná também. A gente agradece a todos que colaboram, né, com os nossos estudos, trazem informações novas da espiritualidade. Então, que a gente aproveite esses momentos, né? Que a gente aproveite também para fazer uma renovação, né, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, porque a gente está em franca evolução. Então, nada do que hoje será o mesmo amanhã, que a gente saiba disso. Nós estamos em constante transformação e crescimento, porque assim a lei do progresso é a lei da evolução. Então, que a gente busque, que a gente peça e que a gente obtenha através dos nossos pedidos, das nossas orações, e que a gente não se inquiete com o que está acontecendo no momento, no plano terreno, né? Porque a gente sabe que o amanhã será muito melhor. Então, que todos nós, com essas certezas dentro dos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas atitudes, possamos ter um resto de noite de paz, de alegria, de entusiasmo, de ânimo para seguirmos adiante, apesar das dificuldades que nos apresentam, que nós já sabemos que é desse plano, tá? Então, que possamos juntos alcançarmos as soluções, tá? Desejo a todos uma boa noite, que Deus, acima de tudo, possa nos abençoar, Jesus possa nos cuidar, junto com Maria de Nazaré,
a mãe por excelência dessa humanidade aqui na Terra, que possamos contar com Bezerra de Menezes, com os mentores espirituais das casas irmãs que nos abrigam na noite de hoje, né? E que vêm nos acolher, né? E que possamos contar também com o espírito protetor dos nossos lares, os nossos anjos guardiães, e que Deus e Jesus continue sempre alcançando um lugar no nosso coração e nas nossas residências, nos nossos lares. Muito agradável a noite de hoje, contar com a presença e o carinho de todos vocês, e a gente convida para que a gente possa fazer a prece de encerramento, pedindo a espiritualidade maior, que higienize o nosso ambiente, do nosso lar, que possa trazer para a gente remédios, fluidificando as nossas águas, que possa realizar em nós o passe individual aqui para cada um de nós, renovando as nossas energias, retirando as nossas inquietações, as vibrações negativas que acumulamos durante o dia, durante a semana, que tudo isso possa ser dissipado, retirado de nós, dando lugar aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos ambientes, dando lugar aí às vibrações de paz, de harmonia, de amor, de carinho para com os nossos e para conosco mesmos. Então, a gente convida a todos, mais uma vez, que possamos, quem quiser, fechar os olhos e que a gente possa elevar os nossos pensamentos o mais alto possível, pedindo a presença, mais uma vez o amparo, os concursos do nosso amado amigo Jesus, irmão incondicional de todos os momentos, da espiritualidade amiga, de Deus, nosso Pai Criador, que tudo sabe e que conhece as nossas necessidades mais íntimas. Pedimos forças para nos tornarmos seres melhores amanhã, que, se nós ainda não o conseguimos, que possamos dominar as nossas más inclinações. E que, se nós ainda mesmo assim não conseguimos, que possamos ter forças para retornar ao início e dar continuidade a tudo novamente. Que isto seja apenas um exercício para alcançarmos o nosso objetivo maior, que é servir a Deus, ao nosso Pai de amor e misericórdia, da melhor forma possível. Mais uma vez, agradecemos pela nossa encarnação, agradecemos as dificuldades que temos, pois sabemos que estas dificuldades nos tornam seres melhores amanhã. Pedimos pelos nossos lares, familiares encarnados e desencarnados. Pedimos pela nossa terra, pelo planeta que habitamos neste momento. Que possamos ter a consciência da preservação ambiental, física e espiritual. Que possamos ter o cuidado com as nossas vibrações. E que possamos, ao rogarmos a Ti, Pai querido, sermos beneficiados com fluidos e remédios manipulados pelos laboratórios divinos e nos dado de acordo com o nosso merecimento pessoal. Mais uma vez, confiantes no seu amor por todos nós, confiantes na providência divina que nos socorre a todos os instantes, confiantes que nossa busca nos levará a alcançarmos o objetivo necessário e objetivado. Nós pedimos permissão para encerrarmos mais uma reunião de estudo na noite de hoje, pelo 24º seu. Que assim seja, graças a Deus. Recebam o meu abraço e que Deus e Jesus continuem em nossos corações, agora e sempre.